Graça e paz, amados, bom dia. Iniciando aqui essa quinta-feira, na presença do Senhor, na presença das Escrituras do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, nos trazendo ensinamento aqui para o nosso dia, assim como Ele propôs ao meu coração, levando a minha mente e me orientou, me deu esse despertar para fazer este devocional diariamente, de segunda a sexta, trazendo para a minha vida e levando a vocês que eu tenha alcance onde chegará esse devocional, seja hoje, dia 9 de julho de 2026, ou seja, posteriormente. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. Se for hoje, amém, glória a Deus. Se for amanhã, também, glória a Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Espero em Cristo que ela faça a eficácia na sua vida e que eu e vocês possamos chegar da agora em diante, mas principalmente no fim da vida e dizer: combati o bom combate. A palavra aqui, uma das cartas, a primeira carta a Timóteo, Paulo ensina Timóteo, faz um apelo a Timóteo para que ele combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Revelação do Senhor a Paulo, levando a Timóteo esta carta. Mas na eficácia da palavra do Senhor, essa palavra vem para mim aqui hoje e espero em Cristo que vocês tenham o despertar, assim como eu tenho despertado para receber essa palavra, para entender este caminho. Porque, irmãos, se assim não fizermos, estaremos em maus lençóis, assim como o contexto aqui nos trará nessa manhã. Então a palavra é exatamente essa: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Vamos orar para que o Senhor nos revele ainda mais, que Ele se faça presente, que Ele adentre corações, assim como o meu, e espero em Cristo conseguir alcançar o coração de Deus para que muitos compreendam essa palavra, começando por mim. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, te rendemos graça. Pois assim o Senhor fez primeiro, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ó Senhor, não de obras para que nós não nos gloriemos, mas que possamos depositar no trono da tua graça toda honra, toda adoração, toda glória, porque o Senhor é o único digno de honra, de glória e de adoração. Ô Pai, obrigado por o Senhor ter me chamado. Obrigado por me fazer compreender sobre este combate. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E ajude a mim e aos meus irmãos não cair neste erro, assim como Paulo ensinava Timóteo nessa ocasião e onde o Senhor nos ensinará aqui no século 21. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Essa palavra ela está num contexto onde Paulo fazia esse apelo a Timóteo, e ele diz assim no verso 11, porque o verso-chave é o 12, mas o 11 ele diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas,
Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que nos chama a atenção aqui é: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. E estas coisas são mencionadas aqui desde o verso 1. Eu vou falar aqui de forma resumida para mim e para vocês. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 1, nos ensina: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também, o que tem Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E assim a palavra nos ensina. Vamos aqui passo a passo o que significa isso. Então, todos os servos que estão debaixo de jugo, ou seja, que está andando junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque jugo é aquela peça que faz a cangaia entre animais, que faz a força um no outro. E Jesus é a força em mim e em vocês. Mas como ele leva o maior peso, como ele que nos chamou, como ele que nos predestinou, como ele é o Todo-Poderoso. E nós temos que estar na posição de quebrantados, com corações contritos, humilhados, porque nós somos humilhados nessa terra. Assim como ele foi, mas ele tirou-se da sua própria glória para morrer por mim e por você. Mas esse jugo é para considerar digno de toda honra o próprio Senhor. Não trata-se de mim e nem de vocês. Então o Senhor é o dono de toda honra e glória, porque ele quem nos buscou, ele quem nos resgatou. Porque aqui vai dizer que a doutrina para que não sejam blasfemados. Porque se eu e vocês vamos buscar e o Senhor anda conosco, então nós temos que ter essa observação e entender que dignos de toda honra é o próprio Senhor. Porque quando você se coloca como você digno, com certeza vai começar a blasfêmia sobre esta doutrina, porque vai estar errado, e aquele vai ficar, os caluniadores, aqueles acusadores que fazem o papel do inimigo, do homem, aqui nessa terra, ele vai fazer blasfêmias sobre você, porque você não está na posição correta, porque a sua posição e a minha tem que ser de quebrantamento,
exaltar o nome do nosso Senhor, não o nosso. E aqui também vai dizer: olha, você que tem Senhor fiel, não o trate com desrespeito. Trabalhe ainda mais. Aqui, tanto podemos falar do trabalho dentro da obra, mas também do trabalho secular. Então, olha bem, você que é crente, você que é temente a Deus, faça um bom serviço, porque assim você será um crente amado, porque você também tem um patrão crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Dê o exemplo onde você está, para que as pessoas não façam blasfêmia contra você, não tenha esta prepotência de achar que você é um bom trabalhador ou um bom servidor à obra. Se você não tiver a humildade, você precisa moldar e ensinar e recomendar como se posicionar com aqueles, como este que anda no jugo com Cristo Jesus. Que Cristo Jesus é a força em você. E aqui vai seguindo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, esta é a palavra de Deus, esta é a doutrina. A doutrina, ela tem que ser da palavra para o homem, não do homem para a palavra. Porque essa transformação aqui vai dizendo assim, ó: é enfatuado, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Porque as pessoas começam a querer passar uma doutrina que vai ser o homem que vai ser transformado para Deus. Mas essa doutrina, ela é bem o contrário. É Cristo Jesus, é a palavra que vai transformar o homem. Porque se for do homem para Deus, vai ser enfatuado. E enfatuado significa orgulho, orgulhoso, prepotência, arrogância. O homem tem que estar na posição de humilhação, de quebrantamento, buscar o Cristo Jesus através da palavra para ser esta doutrina em mim e em vocês. E aqui segue: por questões de contendas de palavra que nasce a inveja, a provocação, as difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, é isso que vai acontecendo, as pessoas vão tendo este orgulho, esta arrogância, essa prepotência, e vai começar a pensar que ele que transforma as pessoas aqui na Terra, e começa até ao ponto de trabalhar isso na mente das pessoas e dela mesmo, e vão ser pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade, você ter a misericórdia para com o próximo aqui na terra, ou você ter este amor que transforma esta piedade, tendo a misericórdia daquele que está andando contigo, porque a misericórdia de Cristo sobre mim é de Cristo sobre as pessoas, e não em você, porque você pode ser dentre esses que tem aqui seja desses enfatuados, esses orgulhosos. E a palavra nos ensina que quando a pessoa começa a pensar isso, vai até entender que isso é para ser uma fonte de lucro, porque ele vai estar trabalhando na vida dessas pessoas, passando essa caridade, pensando essa piedade, pensando que isso vem dele.
vem daquele pastor, ou daquela pastora, ou daquelas pessoas que estão dentro da obra, que hoje vão se autotitulando como apóstolos, como graus maiores aí, bispos, e as pessoas vão pensando que é para ser fonte de lucro. Mas aqui a palavra está nos ensinando que a gente precisa combater o bom combate da fé. Jesus, ele nos ensina que a palavra é ele, é a palavra transformadora. E aqui Paulo, a serviço da inspiração de Deus, que Paulo teve um encontro com Jesus e começou essa transformação. E aqui falando do bom combate, o maior exemplo de Paulo vai estar lá no fim, quando ele estava morrendo aqui no capítulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, no verso 7, que ele diz: olha, Timóteo, cuida aí, porque eu estou indo. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aqui na sequência disso, ele vai dizendo: toma posse da vida eterna. E tomar posse da vida eterna é você que confessou Jesus como o único, suficiente Salvador, se arrependeu, está na posição, você vai ter o passaporte pós-morte física aqui na terra, rumo ao paraíso ou à nova Jerusalém, dependendo se o Senhor não venha fazer esse juízo antes. Então, segue também dizendo aquilo que você foi chamado. Olha bem o que diz em Romanos 8, no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui está falando no tempo presente que chamou, que justificou e que também glorificou, porque o Senhor é atemporal e Ele vai fazer isso por mim e por vocês. Então somos predestinados, chamados, justificados e vamos subir com o corpo glorioso para a nova Jerusalém. É só ter posição, assim como está nos ensinando aqui nesta manhã. E você também vai ser dentre esses, como está em 2 Coríntios 5,17, e já vou fechando este raciocínio. Você está em Cristo, você está no jugo, como está lá em capítulo 6, no verso 1, no jugo com Cristo Jesus, então você vai ser assim, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você tem o novo de Deus na sua vida, trabalhando a sua mente, te colocando na posição de homem simples, de homem quebrantado, de homem e mulher com o coração contrito, na posição de exaltar o único, digno de honra e adoração. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo está no alto e sublime trono, do lado, na destra do Pai, sendo o meu intercessor, sendo o seu intercessor. E ele está aqui em forma de palavra, nos ensinando como nos ensina nesta manhã a combater o bom combate. E eu fecho esse raciocínio dizendo algo muito importante para vocês, que eu falo muito sobre as coroas de flores que as pessoas encaminham para velórios, que vai até o sepultamento, às vezes fragilizando o evangelho de Cristo. Porque tem pessoas que não combateram o bom combate, tem pessoas que não completaram a carreira, tem pessoas que não guardaram a fé, e você, mesmo os crentes,
manda uma coroa de flores nesses velórios com esta frase: meus irmãos, não fragilize o Evangelho de Cristo Jesus. Quem estiver nessa posição de ser humilde, de reconhecer que é Cristo Jesus, quem não ensoberbeceu pensando que a caridade, que a piedade é da pessoa e não de Cristo na pessoa, que aqui, como foi mencionado aqui, do capítulo 6 até ali no 7, antes do 12, que nos ensina a combater esse bom combate, ali ensina que às vezes as pessoas começam a entender que é inclusive a sua piedade, a sua autopiedade, pode ser até uma fonte de lucro. Eu falo para vocês que eu vou em igrejas levar a palavra de Deus, que eu trabalho na obra da minha igreja, que eu faço esse canal aqui, que eu tenho este devocional hoje postado nas redes sociais. Eu não tenho interesse nenhum em ter lucro. Eu não tenho. Eu só quero aprender a viver como Cristo quer que eu viva, e eu levo a vocês essa experiência de transformação pela renovação da minha mente. E gostaria muito que vocês renovassem a mente de vocês e compreendessem e fossem chamados, assim como eu fui chamado e predestinado. Eu espero e eu tenho certeza que muitos são dentre esses, mas ainda estão estacionados na forma de vida que alguns passaram para vocês, no molde, transformando a mente de vocês neste bloqueio para não enxergar o que é o verdadeiro evangelho, este evangelho transformador. Mas espero em Cristo que nessa manhã, no dia que algum de vocês, muitos, assistirem este devocional e possam entender isso e se colocarem na posição de quebrantamento, de humilhação e buscar a Cristo Jesus através do arrependimento. Glória a Deus. Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês nesta quinta-feira. Abraço.